Quando o addon é gratuito, já é ótimo. Mas quando ele vem embutido no Blender e basta você só ativar, é melhor ainda. Eu vou te mostrar aqui um que vale por 2. Eu estou falando do Extra Objects. Vou te mostrar aqui agora. Você vem no menu Editar, vai em Preferências, aqui em Addons, você vai digitar nessa parte aqui de lupa, você vai digitar Extra. Então agora basta clicar que eles estão ativados. Se você expandir aqui no triângulo, você vai ver que eles se localizam no visor 3D, View 3D aqui, no menu Adicionar, Curva, Objetos Extras. Mesma coisa para o Mesh, ele só vai ficar no lugar diferente, no menu Adicionar, Mesh. Aqui ainda tem uma parte legal. Se você clicar aqui em Menu List, você vai ver aqui todos os objetos que são adicionados. Tem espiral de curva, tem os touros aqui, muito clássico, né? Curvas diferentes, tem várias opções. Você vai ver melhor na prática. Então agora com os dois adicionados, basta vir aqui e aquele famoso comando Shift A, ou você pode vir em Add, que é o menu adicionar, e aqui eles estão. Olha só como era antes dele estar habilitado. Então vamos começar a dar uma explorada. Os que eu mais utilizo, no caso aqui de Mesh, é esse Rock Generator, que é um gerador de rochas, que é muito bacana. Ele está aqui, ele adiciona um tanto de modificadores para gerar algumas rochas. E se você expandir aqui essa parte, você ainda consegue fazer edição. Vou clicar nesse triângulo e olha só, número de rochas, nesse caso aqui uma, você pode colocar 2, 3, quantas rochas você quiser. A escala, né, o tamanho dela, se tem algum desvio, escala no X, escala no Y, escala no Z. A deformação, quanto mais deformadas ou não, roughness, né, se elas são mais lisas ou não, nível de detalhe, display, suavização, tem muita coisa. E ainda o legal é que você pode usar aqui, ó, Use Random Seed, ou seja, cada uma vai ser de uma forma aleatória. Ainda há a opção de presets. Você pode criar aqui, ó, de oceano, de gelo, uma sandstone, aquelas pedras do deserto, asteroide, de rio e a padrão. Digamos que eu clique aqui em asteroide. Olha como elas ficaram grandonas aqui. Agora, se eu clicar aqui, eu posso separar, né? Eu vou apertar o G aqui para modificar e temos 3 asteroides completamente diferentes, né? Quando a gente joga para cá, então fica mais bacana ainda, né? Coloca um material escuro. Deixa eu ver se tem algum aqui já aplicado, se eles já deixaram. Não, mas basta escurecer aqui em uma. Dica, agora basta apertar Ctrl L para aplicar materiais às rochas que estão selecionadas. Então, Ctrl L e você vai linkar materiais. Então, todas agora ganharam um material diferente. Dica extra. Então, você tem esse addon muito legal de asteroides. O bacana, você pode juntar com aquele addon que eu já mostrei em outro vídeo de naves espaciais, e você tem, né, um sistema aí perfeito para criar aí o próximo Star Trek ou Star Wars, quem sabe. Feito isso, só deletar os asteroides aqui. Você pode também vir aqui, e um outro que eu uso bastante é esse Round Cube. Porque eu não sei se você sabe, quando você vai começar uma modelagem, por exemplo, a cabeça de um personagem, só um exemplo, geralmente você começa e já imagina adicionar a UV Sphere aqui, a esfera UV. Deixa eu voltar para essa parte aqui. Ela não é tão indicada para isso, ela é boa para olho, por exemplo, se você for criar o olho. Por quê? Porque ela tem essa topologia aqui, nos dois polos, que cria
triângulos. Então, isso não é muito bom quando você vai fazer algum personagem, né, alguma modelagem orgânica. Claro que para o olho é legal, porque você seleciona essas partes aqui e pode criar a pupila, como eu fiz lá naquele tutorial, o primeiro tutorial de Blender que eu fiz. Então é bem bacana isso. No caso da maioria das pessoas, quando você quer adicionar algo arredondado, você vem aqui em Shift A, né, adiciona um cubo e adiciona subdivisões nesse cubo. No caso aqui, usando o modificador de subdivisão de superfície, ou apertando Ctrl 3, por exemplo. É um número bom de vértices aqui. Beleza. Mas se você olhar direitinho, ele não criou uma esfera perfeita. A solução para isso seria, por exemplo, adicionar um outro modificador chamado Cast. Está aqui, na parte de deformar. E aí, ele vai transformar, vai arredondar essa esfera. Então, quando você vê o antes e o depois, quando eu habilito e desabilito, ele arredonda mais e aí sim se torna uma esfera que a gente chama de quad esfera, que é uma esfera criada toda com os n-gons lá, são os quads, ou seja, cada polígono aqui tem 4 vértices. Isso é muito legal. Só que o Round Cube facilita isso muito mais, porque eu tive que adicionar o cubo, tive que adicionar a subdivisão e tive que adicionar o cast. No caso do Round Cube, você vem em Shift A, Mesh e seleciona aqui, cadê ele? Eu sempre apanho para achar. Aqui, Round Cube, tá vendo aqui? Então, quando eu clico, ele gerou esse cubo arredondado, mas como você viu lá de pedras, você tem os presets. Se você quer um cubo assim, ótimo, mas se você quer uma quad sphere, você vem aqui no operador, né, nos presets, e seleciona. Tem vários, você pode criar uma cápsula também, olha que legal. Rapidinho você cria uma cápsula, mas você pode vir aqui no quad sphere, e agora sim você tem uma esfera perfeita com 8 de subdivisão, né? Divisão de arcos aqui, tem muitas opções aqui. Para, claro, fazer algo com mais resolução, é só aumentar aqui de 8 para 64, por exemplo. Então ela fica uma esfera bem densa, mas bem redondinha. E toda criada com quadrados, né? Com quads e não com triângulos, né? Não tem nenhuma parte aqui em que a topologia gera um triângulo. Então isso é muito bom para criar personagens, por exemplo, mas dá para criar muita coisa. Esse foi o Round Cube. E tem o último ainda de meshes, claro que eu te convido a explorar todos esses aqui, por exemplo, a doma geodésica, os objetos de touros, né? O toroide aqui, muito legal, nem vou mostrar para não quebrar tanto, né, a expectativa, para você mesmo poder testar. Aqui tem funções de matemáticas, se você quer testar alguma função matemática, você consegue criar um objeto através delas. Gears, bem utilizado, né, que é para fazer as engrenagens, né, esse tipo de engrenagem aqui, muito legal também. E pipe joints também, que seria as juntas de canos, né? Então você vai fazer uma encanação. Esse eu vou mostrar só para ficar interessante para você ver. Olha que interessante. Você criou lá uma junção e você pode modificar o raio. Isso é bom para impressão 3D, o número de divisões para deixar com mais resolução ou não. O ângulo, você pode fazer um Y aqui, né? Lá dentro a geometria fica perfeitinha. Então, você não tem que se preocupar com isso. O comprimento do início, o comprimento do fim e o do braço que foi criado. Muito bacana, né? Feito isso, só clicar por fora aqui. Aí você pode, claro, né, adicionar o Shade Smooth para suavizar aqui. Então, mais uma opção. Agora, o outro, que é o que eu mais uso mesmo, acabei desviando para esse aqui, que ele é bem legal, né? É esse Single Vert,
que ele adiciona um vértice simples, e esse vértice simples, ele tem essas opções. Ele pode ser só o vértice, ele pode ser com a origem e o espelho e tal. Então eu vou clicar nesse aqui. Aqui eu tenho o vértice que foi criado. Então agora com esse vértice simples aqui, a gente pode fazer igual fiz naquele tutorial. Aqui você faz um extrude no Z, outro extrude, estou apertando o E, para quem não sabe. Quem não sabe também, é bom ver aquele tutorial lá do início, né, do Blender, que eu ensinei a fazer personagem. Então tá aqui. Então aqui a gente tem esses vértices. Basta adicionar, por exemplo, o modificador Skin. E, claro, ir no modo de edição, selecionar todos os vértices, apertando o A, tá tudo selecionado. Ctrl A, aí ele vai reduzir. E aí você tem um personagem. Como eu disse, tem lá o tutorial ensinando. 1 hora de tutorial ensinando a fazer um personagem. Então, vale muito a pena dar uma olhada. Beleza? Então, o 5 vértices, ele ajuda demais, porque imagine só, se eu vier aqui, né, igual a grande maioria faz, tá lá com o cubo padrão. Você tem que ir no modo de edição, apertar M para dar o merge, né, para mesclar tudo, e no centro. Agora que eu criei um vértice simples. E, além disso tudo, tem que adicionar o modificador de espelho, e aí sim, né, fazer aquelas coisas que eu estava fazendo. Ou seja, aqui você economiza muitos cliques e muito tempo. Então, acho que de mesh tá ok. Agora, o de curva, a quantidade de objetos de curva que aumenta é gigantesca. E tem muitos bem interessantes. Então, basicamente, todos esses aqui para baixo são desse Extra Objects de curvas. Olha que bacana, por exemplo, se você vier aqui no trapezoide. Muito mais prático do que criar um quadrado e usar a escala aqui para isso. Porque além disso, você tem opções. Você pode aumentar já por aqui, de maneira paramétrica. Você ainda diz se o tipo da curva é Bezier, se ela é NURBS, se ela é Poly. Olha NURBS, o tanto que suaviza, né? Você já começar aí alguma... Olha o shape do Red do Angry Birds aqui. Basicamente pronto. Muito legal, né? Tem, claro, também os presets de tipo aqui, que você pode já ir mudando. Aliás, você pode mudar de todos aqui. Então aqui foi criado um ângulo, ainda usando o NURBS, então você aumenta. Ou seja, você não precisa nem de ir lá no Shift A se você mudou de ideia para a criação. Um triângulo facilmente criado aqui. De 90 graus, triângulo reto. É a mesma coisa se eu estivesse, deixa eu voltar, e selecionando aqui, criando através desses seletores. Ainda tem alguns tipos de perfis de curva. Cogwheel aqui, ó, uma engrenagem. Você fala quantos dentes, qual o tipo de bevel dele, o raio. Muito simples, né? Você economiza muito tempo. Imagine criar um objeto desse aqui só com aquela curva padrão. Então são objetos muito importantes, simples de serem criados dessa forma e que te economizam muito tempo. Eu espero que você tenha gostado, espero também que isso desperte a sua criatividade, que você use bastante. E esses dois estão presentes em todas as versões do Blender, basicamente aí, principalmente as mais novas, né? Já tem todos e a tendência é que não sejam removidos justamente por causa dessa produtividade que ajuda, da facilidade de criação. Então, tenha uma excelente semana, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!